Olá a todos, aqui é o professor Eric de Matemática. Nesse vídeo a gente vai falar sobre fluxogramas. E aqui, como no próprio livro de vocês já fala, fluxograma é uma espécie lá, de diagrama cuja representação esquematiza um processo ou um fluxo e indica um caminho ou percurso. Aí, para compor um fluxograma, são utilizadas figuras geométricas planas que ficam conectadas por setas. Aí tem alguns significados aqui, ó, gente. Essa forma ovalada aqui, tipo posso dizer assim, é como se fosse um retângulo, mas não é, tá, gente? Porque ele tem os cantos arredondados. Isso aqui indica o início ou o fim do processo, do que eu quero colocar como um processo. O retângulo é uma fase de ação contínua, losango é fase de tomada de decisão e as setas indicam a direção do fluxo. No exemplo aqui, fica mais fácil de vocês entenderem como que funciona o fluxograma. Então, ele fala aqui, ó, por meio de um fluxograma, é possível compreender a transição de informações necessárias para a realização de um processo. Então, olha aqui no exemplo. Ele fala assim, ó, é, suponha lá que o processo que eu estou analisando é de que uma lâmpada não está funcionando. Aí o que, que a gente vai observar então? Primeiro de tudo, o início do processo é exatamente esse. A lâmpada não funciona. Observa que ele está lá com aquela forma oval, ó, que está com os cantos arredondados. Porque é o início, a lâmpada não funciona. Aqui, ele partiu a seta para um losango, e a losango é uma tomada de decisão. Por isso que tem uma pergunta aqui, ó, ele fala, a lâmpada estava plugada? Se não, o que, que a gente tem que fazer? Seguir para essa direção e plugar a lâmpada. Pronto, aqui finaliza o processo, porque se ela não estava plugada, o que eu tenho que fazer é plugar, ou seja, eu tenho que colocar ela lá para ela funcionar. Agora, se ela não funcionou e ela está plugada, a gente parte para o próximo processo, que é outra pergunta. O bulbo queimou? O bulbo, gente, de uma lâmpada, imagina assim, imagina que essa aqui é uma lâmpada. Aí, se vocês já observaram as lâmpadas amarelas, elas têm uma molinha lá dentro. Basicamente, o bulbo é essa molinha que fica lá dentro dela. E aí ele pergunta, esse bulbo queimou? Se sim, eu tenho que trocar o bulbo. Se não, eu tenho que comprar uma lâmpada nova. Porque se a lâmpada estava plugada e o bulbo não está queimado, então o problema está com alguma outra coisa da lâmpada que a gente não vai arrumar. Então eu preciso comprar uma lâmpada nova. Então, os verdes são os finais dos processos, os losangos são as tomadas de decisões e aqui no rosa é onde iniciou o processo. Vamos resolver então os exercícios da página 96, 97, para a gente entender bem como que funciona lá o fluxograma. Ele fala assim, ó, Ricardo criou o fluxograma ao lado para representar as principais atividades que faz aos sábados de manhã. Analisa as informações e responda as perguntas. Então, primeiro, que atividade indica o início do processo? Olha lá, ele iniciou o processo acordando. Então, a primeira coisa que ele fez e o que iniciou o processo foi acordar. Que atividade indica o fim do processo? O fim da manhã do Ricardo se dá aqui, ó, quando ele vai almoçar. Então, o fim do processo é quando ele vai almoçar. Que etapa indica uma tomada de decisão? Então, olha o que, que ele faz, gente. Ele acordou, vem e toma o café. Observa que está num retângulo, ó, porque no retângulo ele só passa por esse processo. Ele não tem que tomar nenhuma decisão aqui. Ó. Ele já sabe que ele vai tomar o café. Depois ele vai escovar os dentes e aqui ele tem uma tomada de decisão. Se for dia de sol, ele vai brincar, ó, se sim, ele vai brincar no quintal. Se não, ele vai brincar na sala. Então, aqui, o momento que ele toma uma decisão é quando ele pergunta se é dia de sol. Então, tem até a perguntinha lá no losango. E aí ele fala, em dia de sol, ou seja, em um dia que tem o sol, qual a sequência de atividades que Ricardo faz desde a hora que acorda até o almoço?
Então, vamos escrever aqui, ó. Ele acorda, então ele passa pelo processo acordar, depois ele vai tomar café, depois ele escova os dentes, então escovar os dentes. Como ele me falou que esse é um dia de sol, então ele vai partir para cá, ó. Sim, ele vai fazer o quê? Brincar no quintal. Então, brincar no quintal. E aí, depois que ele brincar no quintal, ele vai lavar as mãos. Ele lava as mãos, independente se ele está brincando no quintal ou se ele está brincando na sala. Eu vou fazer mais uma linha aqui para eu escrever. Então, continuando aqui a sequência. Ele vai lavar as mãos. Lavar as mãos. E aí sim, ele finaliza a manhã dele com almoçar. Então, essa é a sequência de atividades. O exercício 2 é um exercício pessoal, porque ele quer que vocês criem o seu próprio fluxograma para representar as principais atividades que você faz em um dia que você tem aula na escola. Então, não é tipo um dia de sábado ou domingo, por exemplo. Imagina que é um dia de escola. Como que está sendo o seu fluxograma? A gente pode até fazer, gente, de uma forma diferente. A gente pode colocar agora um fluxograma de como que a gente está fazendo, como que vocês estão passando nesses dias em que a gente está em isolamento social. Façam, então, no caderno um fluxograma para representar como que está sendo o dia a dia de vocês que tem aula online, como que está funcionando. Aí vamos, então, aqui para o exercício 3. Fabíola sabe que, para classificar um número natural, em par ou ímpar, ela pode analisar o algarismo que ocupa a ordem das unidades, ou seja, olhar o último algarismo lá. Considerando essa informação, ela começou a construir o seguinte fluxograma. Então, ela colocou lá, escrever o número, onde começa, identifica o algarismo das unidades, que é o último lá, e uma tomada de decisão. Esse número é 0, 2, 4, 6 ou 8? Se sim, vem para a borda vermelha, se não, vem para a borda azul. Aí na letra A, o que ela pode escrever dentro da figura com borda vermelha para finalizar o processo? Complete a figura. Gente, se o algarismo das unidades é 0, 2, 4, 6 ou 8, então o que a gente pode garantir desse número? Esse número é par. Se é 0, 4, 6 ou 8, se é sim, então esse número é par. Agora, se não é o que ele quer que a gente faz na B. O que a gente pode escrever então aqui no azul? Não é par, ou seja, ele é ímpar. Se não for 0, 2, 4, 6 ou 8, então vai ser ou 1, ou 3, ou 5, ou 7, ou 9. Então esse número é ímpar. Aí ele fala, o fluxograma construído permite identificar se um número natural qualquer é par ou é ímpar? Sim, gente, esse fluxograma, ele permite. Por que ele permite? Porque na tomada de decisão, se não for 0, 2, 4, 6 ou 8, o algarismo das unidades vai ser 1, 3, 5, 6, 7 ou 9, que é todos os algarismos que existem. Então, vou escrever assim, pois na tomada de decisão será contemplado todos os algarismos. Contemplado todos os algarismos. E aí, gente, é contemplado todos porque, é como eu disse, se sim, eu estou considerando 0, 2, 4, 6 ou 8. Se não, eu estou considerando o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. E aí, ó lá, então nessa tomada de decisão ele contempla todos os algarismos que a gente usa no nosso sistema de numeração. Então, esse é o finalzinho aqui da parte de fluxograma. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.